Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, amigos de Carta Capital. Queria já começar o programa pedindo desculpas, né? Porque a minha voz está um pouco comprometida por conta de um resfriado. Meu nome é Thaís Reis. Essa semana substituo Sérgio Lírio, que está em merecidas férias aqui em Carta Capital, para mais uma edição do Política na Veia. Gostaria de saudar o Cláudio Couto. Oi, Thaís, tudo bem? E ao Luiz Nassif. Bem-vindo, Nassif. Obrigado, Thaís Couto. Oi, Nassif. Acho que não houve uma edição ainda desse programa que começou sem um clima de tensão, né? Dada o momento, a quadra histórica que a gente vive. Aqui no Brasil, essa semana foi marcada pelo motim bolsonarista, que travou votações no Congresso, testou os limites da relação já esgarçada entre o Legislativo e o Judiciário. Falaremos também sobre o saldo do tarifaço de Donald Trump, que segue sem uma solução concreta, que está aproximando ainda mais o país, né? O nosso país, da China e da Rússia. O Brasil avançou na OMC contra o Donald Trump. Estão havendo movimentações tanto do lado do governo, quanto também do campo bolsonarista. Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos, dobrando a aposta nas ameaças contra o governo e o judiciário brasileiro e tentando convencer o governo Trump a dobrar a aposta nessas sanções. E falando em Donald Trump, ele também decidiu impor pela primeira vez na história uma intervenção federal em Washington, mandou a Guarda Nacional e agentes federais para as ruas da capital americana, apesar da criminalidade em queda. E o último tema que eu gostaria de discutir com os nossos colegas e que tomou, né, o debate público de assalto nos últimos dias é o sucesso do vídeo de um youtuber chamado Felca a respeito de um movimento já não necessariamente novo nas redes sociais, mas que veio à tona diante dessa denúncia dele, que é como os algoritmos e as redes sociais favorecem um tipo de conteúdo que adultiza e sexualiza menores de idade. Esse vídeo teve dezenas de milhões de views, provocou muita repercussão, inclusive na imprensa tradicional e no Congresso. A gente vai falar um pouco mais disso. Cláudio, eu queria começar te ouvindo, né, começando aqui do Congresso e espraiando para os outros temas. Esse motim bolsonarista começou há poucos dias, perto do dia 5, né, o início da semana. Destravaram a mesa de negociações, ameaçaram ali o poder do Hugo Mota, que conseguiu retomar o controle da mesa há poucos dias, mas parece estar havendo tanto de um lado quanto do outro, do próprio Mota, né, que se manifestou via imprensa, uma tentativa de negociar contra do próprio PL de Jair Bolsonaro, que tem, nos últimos dias pelo menos, incentivado esses parlamentares a baixar um pouco a fervura. Alguns deles que protagonizaram momentos mais radicalizados nesse motim vão ser responsabilizados. Isso macula, de alguma maneira, o poder do Hugo Mota, que assumiu, né, há poucos meses a presidência da Câmara dos Deputados. Qual você acha que vai ser, se esse movimento bolsonarista vai, de fato, conseguir algum ganho do ponto de vista político e parte do que eles chamam, aí, abre aspas, de pacote da liberdade deve mesmo avançar ou não? Olha, Thaís, eu acho que isso expõe, né, a fragilidade da liderança do Hugo Mota na Câmara dos Deputados, né? Diferentemente do seu antecessor, o Arthur Lira, que claramente se tratava de um presidente da Câmara muito poderoso, muito forte, com capacidade de condução, né, dos demais deputados, ele tinha efetivamente uma liderança, né? Os meios dos quais ele lançava a mão, né, para poder exercer essa liderança, isso é uma outra discussão. Agora, que ele tinha essa liderança era um fato. E no caso do Mota, acho que tem também a questão da sua juventude, a gente está falando de um parlamentar ainda júnior, né, sobre vários aspectos, né, e isso, inclusive, foi um aspecto comentado quando o nome do Hugo Mota surgiu, né, como provável nome para a sucessão do Arthur Lira, né, ser alguém jovem demais. Acho que tudo isso tem pesado para ele, né? E ele dá seguidas mostras de uma certa insegurança no exercício dessa liderança, né? Quando ele, por exemplo, sai por aí proclamando que ninguém vai violar a autoridade da presidência, né, que ninguém vai curvar essa presidência, que a presidência não pode estar a serviço desse ou daquele interesse. Veja, quando uma liderança precisa dizer o tempo inteiro, né, que ela não está sujeitada a ninguém e ela precisa ficar repetindo isso o tempo todo, é porque, pelo jeito, ela está. Né? Ou porque não tem, de fato, consciência da sua própria autoridade, ou não tem autoridade e percebe isso, e daí precisa ficar arrotando, né, brados de autoridade para ver se convence alguém. E acho que esse último episódio mostrou isso.
né? Diferentemente do presidente do Senado, do Alcolumbre, que conseguiu botar um fim ao motim no Senado, quando simplesmente resolveu chamar sessões remotas, falou, bem, já que vocês estão aí, podem ficar, aproveitem o espaço, vamos fazer as sessões do Senado remotamente, se vocês não quiserem participar, não participem. E aí acabou esvaziando o movimento. O Mota parece que foi incapaz de fazer isso, né? E precisou, inclusive, apelar para o socorro do Arthur Lira para ver se conseguia negociar alguma coisa. O Arthur Lira entrou em campo, foi a negociação e parece que conseguiu ali encontrar uma saída para o impasse. Mas isso só fragilizou ainda mais a figura do Mota, né? Porque, afinal de contas, né, se o Hugo Mota tivesse, claro, chamado o Arthur Lira para participar, mas ele estivesse ali capitaneando o processo de resolver o problema, é uma coisa. Outra coisa é ter o Arthur Lira como um substituto, né? Na incapacidade de resolver ele a questão, ele chama alguém mais forte, mais poderoso, mais influente, com melhor capacidade de articulação para tentar solucionar o pepino. Então é esse o cenário em que estamos, né? Não à toa, né? O Hugo Mota, acho que querendo sair desse clinch, e a gente depois vai poder falar disso, mas só para pontuar, acabou pegando um tema, né, que está na ordem do dia, que é esse relacionado à regulação das redes sociais no que diz respeito à exposição de crianças e adolescentes, para tomar esse assunto para si e ver se assim ele sai um pouco da berlinda, né? Porque tem uma agenda positiva, né, que é essa de tocar nesse assunto, num assunto que de fato sensibilizou todo mundo. Mas o quadro dele é de tal fragilidade que fica muito evidente, né, que ele resolveu se abraçar esse tema por desespero, né, porque não tem uma outra agenda que seja própria dele e que permita a ele aparecer como uma liderança de poder próprio. Ao contrário do que fez o Lira lá atrás, quando, por exemplo, resolveu tomar para si a condução da reforma tributária, e claro, embora haja todos os méritos do ministro da Economia, Fernando Haddad, né, do secretário Bernardo Api, todos que foram muito diligentes ali para aprovar essa reforma tributária, o Lira conseguiu se aprestar como pai da criança, né? E, pelo jeito, o Mota está pegando aí um assunto que passou voando por ele e falou, opa, tenho aqui uma chance. Mas acho que, enfim, claro, é melhor isso do que nada, mas claramente sinaliza alguém que estava desesperado em busca de alguma coisa para colocar no lugar, né, dessa crise que tomou de assalto a sua presidência da Câmara nos últimos dias. Nassif, para além dessa, a gente falou do pacote da paz, abrindo muitas aspas aqui, bolsonarista, que pedia anistia aos implicados no 8 de janeiro, inclusive Jair Bolsonaro, o impeachment de Alexandre de Moraes, esse movimento, né, de um certo acordo entre o PL e o Hugo Mota parece ter tirado de cena a possibilidade da votação, pelo menos tão logo, dessa anistia. Hoje, mais cedo, Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, teve uma reunião com o Hugo Mota e afirmou na saída, né, isso há poucos minutos, nessa terça-feira, que a anistia será adiada, mas que haverá uma votação em duas casas para tirar o poder do Supremo Tribunal Federal de julgar pessoas com foro privilegiado a partir do entendimento de que isso beneficiaria Bolsonaro. Então, esse se tornou o projeto prioridade do governo. Eu queria um comentário seu a respeito do mérito dessa proposta e de como isso vai... Né, pode de fato favorecer o Bolsonaro e favorecer esses parlamentares da direita que têm sido implicados em discussões com o Supremo e que estão mais frontalmente desafiando o Poder Judiciário. Gustavo, a gente percebe que, tanto do ponto de vista da situação como da oposição mais radical, você não tem um centro decisório aí. Você tem uma fragmentação, no caso do governo, por falta de um projeto nacional. Essa falta de um projeto faz com que haja uma dispersão, digamos, dos apoios e torna-se mais fácil a mídia ficar atrás aí do candidato da direita, né? Do outro lado, a gente vê uma intenção de jogar o Bolsonaro ao mar. O Bolsonaro hoje não faz bem para ninguém. Aliás, ele faz bem para a situação, porque, digamos, o grau de rejeição dele pode facilitar uma eleição. Mas quando você pega o próprio Valdemar Costa Neto, a imprensa, que é um braço, digamos, dessa candidatura de direita, se não fosse o enfraquecimento do Tarcísio de Freitas aí com suas bobagens, ela estaria em peso aí, ou tirando o corpo, no caso do PL, né, da
da defesa do Bolsonaro ou atacando o Bolsonaro, como eles estão fazendo, né? Um ataque ao Bolsonaro, um ataque ao Lula e um refresco no Tarcísio. Mas mostra que você tem, em todos os lados aí, você tem uma dispersão. Você não tem. O sistema partidário implodiu completamente, mesmo aqueles partidos que têm dono aí, enfrentam essas dificuldades. É um caos tão grande. Você fala, qual vai ser a massa crítica que vai resolver essa dispersão e definir um caminho, seja para a direita ou para a esquerda? Não tem. Está tudo vago aí, um monte de candidato aí, a Ciro Lancelotti aí, a entrar e conduzir. Aquele negócio, né? Se o Ciro Gomes não fosse tão porra louca aí, tava bem para ele aí, porque o discurso dele é um discurso adequado para o momento. Caos, um vácuo de poder, um vácuo de ideias e a necessidade de posições firmes contra a quadrilha que se apossou do Congresso, né? Mas aquele negócio, eu continuo com aquela visão que no fim do túnel tem um déspota. Eu torço para ser um déspota esclarecido, mas pela tradição brasileira não vai ser. O Nassif destaca, e com razão, essa ausência de um projeto do governo e de uma ação mais coordenada. Mas as atenções parecem estar voltadas agora, né? O tarifaço e essa traição do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Jair, parecem ter dado tanto um ânimo para o campo que apoia o governo Lula, quanto para o próprio governo em si. As pesquisas de popularidade mostram que a reação do governo tem sido bem vista por parte da população, com reflexo, inclusive, na popularidade do governo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o momento que anda o tarifaço, né? Depois do anúncio, de fato, das tarifas, ainda que com meio recuo do Trump, não parece ter havido nenhuma concessão por parte do governo americano. Recentemente, uma reunião com o encarregado do governo, Fernando Haddad, foi cancelada. Ele apontou Eduardo Bolsonaro e seu assessor Paulo Figueiredo como os artífices desse cancelamento, apesar de tudo isso ter rolado extraoficialmente. E, ao contrário, o Lula segue como um dos líderes globais vítimas, né, do bullying tarifário do Donald Trump, como um dos poucos líderes que não cederam a essa chantagem, não conversou com Trump pessoalmente, não deve conversar e tem defendido essa posição como politicamente, né, não só nos bastidores, e parece estar se aproximando ainda mais da China e da Rússia, né? Ele, que há poucos dias teve conversas com Narendra Modi e com Vladimir Putin para reforçar o BRICS e os laços com os países que compõem esse bloco. Tem uma questão aí que é como lidar com as empresas, a que tamanho vai ser essa reciprocidade. Saiu mais cedo uma pesquisa da Ipsos dizendo que 49% dos brasileiros, que não é uma margem desprezível, defendem que o Brasil responda às tarifas do Donald Trump na mesma moeda. Qual você acha que é o espaço político e econômico para, de fato, uma lei de reciprocidade sair do papel? Eu não sei se uma lei de reciprocidade, pelo seguinte, as empresas americanas que exportam ou importam do Brasil, de certa maneira, são aliadas do Brasil. O tarifaço, inclusive, foi amenizado aí por conta de pressões lá de grupos americanos que iam ficar prejudicados pelo tarifaço. E o governo ele tem, com o Geraldo Alckmin e tudo, aí, o Lula ele cresceu efetivamente. Apesar da viralatice de pessoas que acham, não, tinha que pedir. Ontem tinha uma matéria na CNN terrível. O secretário do Tesouro cancelou a conversa com a Haddad por conta dos erros do governo que não se aproximou. É interessante a gente ver esses dois tipos de jornalismo. Uma reportagem desse rapaz, que até é um bom repórter, não sei o que deu nele. Bom, o que deu nele é a orientação da CNN. O Caio Junqueira e a matéria da Maria Cristina Fernandes no Valor. A matéria da Maria Cristina mostrando todos os detalhes, como que foi feito. E a dele em cima de empresários genéricos que dizem que foi o discurso, a aproximação do Lula, do BRICS, que provocou. Gente, você tem uma pressão do Trump, que é uma guerra. Ele não quer empate, ele quer uma derrota do Lula para permitir a entrada de um aliado dele. E o Lula é condenado por procurar montar estratégias com os seus aliados. Agora, eu chamo a atenção o seguinte, esse negócio do Trump está começando. As tarifas nem arranharam. Daí você vem essa lei que tenta pegar o Alexandre de Moraes, tenta pegar outros ministros também, é um abuso
terrível. E você tem o golpe final aí, que é o tal do stablecoin, que é uma lei, a lei, como é que chama a lei? Gênios, a lei Gênios, aprovada essa semana, ou semana passada, pela Câmara, pelo Senado e pela Câmara, que quando a gente entra no site aí da Casa Branca, está lá, que é uma lei que vai mudar tudo aí. Isso aí é a maior ameaça que você tem, digamos, à independência dos países de uma maneira geral, porque é um sistema, stablecoin, que são criptomoedas lastreadas em dólar e reguladas pelos Estados Unidos. Então, o que acontece hoje? Você tem o universo de criptomoedas que é extremamente volátil e eles precisam de um porto seguro. Então, quando o negócio está pegando fogo lá, o porto seguro antes eram títulos privados, de bancos e tudo. Eles estão criando essa stablecoin lastreadas em títulos do Tesouro americano, em dólares americanos, e tem que ficar depositado em instituições americanas. Isso aí vai ser o centro, digamos, de todo esse universo de blockchain, aí, de criptomoedas, que gira no mundo inteiro. Se houver muita adesão, digamos, de um país a esse tipo de moeda, o que acontece? Basta apertar um botão para você bloquear todas as reservas de stablecoin daquele país nos Estados Unidos. Então, o que ele pretende com isso? Ele pretende, de um lado, reafirmar o poder do dólar. Essas stablecoin vão aumentar a demanda por títulos do Tesouro, vão tentar combater, digamos, o sistema de pagamentos da China, que é muito melhor que o sistema atual, o SWIFT, de troca de reservas entre os países, e vai conceder, digamos, a esse sistema de criptomoedas, onde tem crime organizado, tem de todo lado. Tem de todo lado. O poder de definir a política cambial nos Estados Unidos, porque movimentos especulativos numa ponta vão influenciar títulos do Tesouro na outra. É um tema bem complexo e técnico assim, mas eu digo o seguinte, é a maior ameaça que se tem desde que começou essa onda, porque a ideia dele é privatizar as moedas e tirar o poder de cada país de controlar o seu câmbio. Então, a possibilidade que ele tem se isso aí pega, que nem as criptomoedas pegaram, e essas stablecoin ficam no centro desse jogo, ele pode chacoalhar o câmbio de qualquer país do jeito que quiser. Então, esse é um novo desafio, para mostrar só que a cada dia que passa, se ele não for detido, aliás, depois dessa invasão também de Washington e tudo, se ele não for detido, você vai ter aí um ditador controlando moedas, controlando países, controlando a guerra em qualquer parte do mundo. O Trump ele é uma coisa... O Mussolini virou pinto perto deles. Cláudio, queria te ouvir um pouquinho. O Nassif já teve as questões mais econômicas e cambiais, mas do ponto de vista da política internacional, qual você acha que é a chance desse chamado que o Lula faz agora ao Modi, ao Putin e ao Xi Jinping, né, com quem ele se comunica também a respeito dessa questão do tarifaço? Quais as chances dessa união comercial dos BRICS de fato prosperar e fazer frente à política do bullying de Donald Trump? Olha, Thaís, eu acho que na realidade a chance nunca foi tão grande quanto é agora, né? E justamente pelo fato de que o que os Estados Unidos estão conseguindo produzir com essa política de bullying em relação a outros países é o interesse desses outros países de buscar alternativas, né? Afinal de contas, quem vai querer ficar na dependência do mercado americano, né, e sob o jugo das ações do Trump, tendo alternativas melhores do que esse, né? Eu acho que esse o contexto em que nós estamos. Então, a gente já tinha, né, os BRICS se desenhando. E agora a gente tem esses diálogos se estreitando, né, do Brasil com a Índia, do Brasil com a China. Eu diria que logo mais a gente tem, para além dos BRICS, diálogos certamente que deve avançar também do Brasil com a União Europeia, né, do Brasil com outros países da América Latina, não só do Mercosul, e do Mercosul a gente tem hoje um obstáculo, que é o lunático que ocupa a presidência argentina, né, e que é uma figura alinhada ao Trump, mas a América Latina não se resume ao Mercosul, e o Mercosul já está em grande medida estabelecido, então por aí você talvez não tenha mais grande espaço para avançar, mas você tem espaço sim junto a outros parceiros.
Mesmo ainda no caso dos BRICS, a África do Sul é um parceiro com quem o Brasil deve também aprofundar conversas. A gente teve recentemente o presidente sul-africano sendo mais um, né, daqueles que indo ao encontro do Trump passou por uma situação vexatória por conta da forma como o Trump trata outros dignatários, né, que encontram com ele, porque quer se mostrar o chefe de todos, né, aquele que pode impor a sua vontade do jeito que bem entender. Ou seja, ele está produzindo uma situação que leva os outros países a intensificarem as suas articulações que lhes permitam mais autonomia em relação aos Estados Unidos, menor dependência com relação aos Estados Unidos. Então, eu entendo que esses diálogos devem permitir avanços nessa frente. Claro que no meio disso tudo, a gente teve uma ameaça e o ministro, né, ou hoje não mais ministro, mas o assessor do presidente Lula, o Celso Amorim, ele disse, né, na sua entrevista ao Roda Viva, nessa segunda-feira, que essa proposta que o Trump, proposta é um modo de dizer, né, essa exigência, digamos assim, que o Trump fez à China, de que a China quadruplicasse as suas importações de soja americana, isso é, de certa maneira, uma declaração de guerra econômica ao Brasil. Né? Porque a gente sabe que o Brasil hoje é o principal fornecedor de soja para a China, o Brasil é o maior produtor de soja no mundo, né? Tanto que consta que o Brasil é o primeiro, o segundo são os Estados Unidos e o terceiro é o Mato Grosso, né? Os maiores produtores de soja no planeta. Então, é claro que se, de repente, a China quadruplica as importações de soja americana, ela vai ter que parar de comprar soja de outros lugares, porque ela, claro, ela tem uma grande necessidade do alimento, mas não a ponto de continuar comprando mesmo depois de quadruplicar as importações dos Estados Unidos. Precisa ver como é que a China vai reagir perante isso, né? Porque isso ocorre no meio de um processo de negociação em que, claro, a China também tem interesse muito grande em ter um final feliz, porque, afinal de contas, tem nos Estados Unidos o seu maior parceiro comercial, diga-se de passagem. A China é o nosso maior parceiro comercial, mas o maior parceiro comercial da China são ainda os Estados Unidos. Então, é claro que, desse ponto de vista, interessa a ela ter negociações que tenham um bom termo. Agora, precisa ver o quanto Pequim vai resolver se curvar a esse tipo de achaque, porque esse é o modus operandi do Trump, né? Estabelecer negociações com outros atores, seja internamente, no plano nacional, seja, né, no plano internacional, por meio da extorsão, do achaque. É uma estratégia de gangster, né, de mafioso, essa que o Trump adota. Então, quando ele vem com essa, ele quer duplamente, né, colocar a China contra a parede, de alguma forma sabotar os BRICS, porque sabe que isso tem repercussão direta sobre o Brasil, e ao mesmo tempo punir o Brasil mais uma vez, né, dizendo, olha, nós não vamos deixar de importar o seu suco de laranja porque nos interessa manter essa importação, mas vamos ferrar vocês na exportação de soja para a China. A questão é ver como o Pequim vai reagir, né? Porque Pequim, por um lado, tem, claro, força para reagir a isso, precisa ver se tem interesse, né? Inclusive por conta, justamente, desse peso que a economia americana tem para a economia chinesa. Eu acho que essa decisão específica sobre a soja vai ser um bom sinal de até onde essas conversas do Brasil com os chineses podem nos levar. É impossível a China aceitar essa imposição dos Estados Unidos por duas razões. Primeiro, porque criaria um conflito com o maior parceiro dela nos BRICS, que é o Brasil. Segundo, porque a alimentação é questão de segurança nacional. E ela não vai colocar a segurança da China na dependência dos Estados Unidos, né? Só uma informação aqui, não sei se o Nassif gostaria de fazer um complemento, mas é só um dado recente que acabou de pintar aqui, que talvez leve o Donald Trump, por razões internas, a recuar. O IPCA americano, né, o Índice de Preço ao Consumidor americano, indicou um aumento de 3% na inflação em relação ao ano passado, consequência direta das tarifas impostas por Donald Trump. Tem um outro caso que está na capa dos principais jornais americanos e que talvez, à primeira vista, né, para o espectador brasileiro pareça um pouco distante, mas eu acho que ele ilustra muito bem um perigo que o Brasil também está correndo caso a extrema-direita consiga avançar politicamente nas próximas eleições. É uma decisão que o Donald Trump tomou recentemente, apesar de uma queda consistente nos índices de criminalidade na capital federal, Washington. Ele anunciou a imposição de uma intervenção federal, semelhante à que a gente teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Washington, com o envio da Guarda Nacional e de 120 agentes do FBI para patrulhar a cidade.
Ironicamente, essa decisão foi motivada por um único caso de assalto que envolveu um rapaz de 19 anos, que é um pupilo do Elon Musk, que foi incorporado ao quadro daquele Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. 2 adolescentes foram presos por esse crime e, a partir dele, o Donald Trump anunciou essa intervenção federal. Apesar dos números, ele retrata DC como um lugar tomado pelo crime, e a prefeita da capital é uma mulher negra que está numa situação difícil porque precisa do apoio do governo para certos projetos. Então, embora os democratas tenham investido contra o Trump por conta disso, ela está numa situação um pouco delicada. Mas o ponto fundamental, para além dessa introdução, é que esse parece um laboratório de ensaio para Donald Trump avançar sobre outras cidades americanas, potencialmente onde há muitos eleitores democratas, onde há uma população negra e de imigrantes. E mais do que isso, me chama a atenção, e eu noto essa movimentação na extrema-direita brasileira também, é que apesar dos números, apesar dos dados indicarem uma diminuição nos crimes violentos, usa-se uma sensação difusa de aumento do temor em relação à segurança, do aumento da sensação de insegurança, para justificar esse tipo de ação, e a violência urbana se aparecendo de novo como uma grande pauta da ultradireita. Eu queria ouvir você primeiro, Cláudia, a esse respeito, e depois o Nassif. Então, Thaís, olha, eu acho que você tem razão, né? O que o Trump está fazendo ao produzir essa intervenção na segurança pública de Washington, né, que não é um estado, né, Distrito de Colômbia, ele não tem, portanto, a mesma autonomia que tem os estados americanos, né? Alguns analistas até usam o termo soberania para se referir a esses estados americanos, né? Tamanha a independência que eles têm com relação ao poder central. Não é o caso de uma cidade como Washington, mas ela, por outro lado, tem um status especial, né? Não se trata de um município qualquer, né? Se trata, né, de um distrito que, inclusive, elege membros para o Congresso, né? No caso, para a Câmara de Deputados, não há senadores eleitos pelo Distrito de Colômbia, mas elege deputados. Inclusive, por isso mesmo, é um dos que compõe o colégio eleitoral que elege o presidente americano. Então, há todo um perfil especial no caso de Washington. Eu entendo que o que o Trump faz, né, considerando tudo isso que eu falei até agora, é, na realidade, utilizar o caso de Washington como, de fato, um balão de ensaio para outras intervenções que ele pode fazer. Veja que está em curso ainda uma intervenção que ele fez no caso de Los Angeles. Sim. Né, por conta de manifestações contra a política do Trump em relação aos imigrantes. Então, houve lá uma intervenção, ele mandou a Guarda Nacional ao arrepio de qualquer demanda do governador, o que é requerido nesses casos, embora já tenham saído, né, na sua maior parte, os militares que foram enviados para lá nesse contexto, existe ainda um número razoável que permaneceram em Los Angeles, né? Então, a coisa não foi completamente levantada. No caso de Washington, me parece que ele vai além, porque não havia nada que justificasse isso. Aliás, não só esse episódio que você mencionou, né, episódio anedótico, ele, claro, serve de pretexto, mas a gente está falando de uma cidade que derrubou as taxas de criminalidade nos últimos meses. Na verdade, nunca o índice de violência em Washington foi tão baixo quanto é agora. E aí, consequentemente, você ter uma política que se baseia na alegação de que é preciso combater uma situação de crime descontrolado, bem, isso é uma mentira. Na verdade, é disso que se trata, né? O Trump está, para intervir em Washington, produzindo uma mentira. E ele também, nas suas falas, mencionou outros municípios, né, dos Estados Unidos que também estariam vivendo situações complicadas, né? Chicago, Boston, Nova York. Há um dado interessante, né? Todos esses são municípios governados por democratas. Aqueles que são realmente mais perigosos, né, nos estados do sul dos Estados Unidos, governados esses estados por republicanos, caso de New Orleans, por exemplo, esses aí ele não menciona. Então, olha só que curioso, né? Ele, na verdade, joga o foco mentindo, né, que é uma prática corrente do Trump e da extrema-direita do modo geral. A gente viu isso aqui muito tempo com o Bolsonaro e tem visto aí com os outros próceres da extrema-direita brasileira, né, mentindo para justificar uma violação de princípios constitucionais. E me parece que ele
tendo sucesso nesse primeiro caso, muito provavelmente vai começar a agir em outros casos. Para quê? Para constranger os governos locais, daqueles, claro, que são seus adversários, para produzir uma imposição autoritária das suas preferências e do seu comando armado. É isso que está aí posto. O Trump tem uma estratégia que é a de atacar a democracia a partir dos seus elos mais frágeis. Então começa atacando os imigrantes, né, que têm uma situação mais precária em termos da proteção aos seus direitos civis, para depois começar a atingir outras pessoas. Atinge as universidades, né, atinge agora os municípios, que não têm a mesma autonomia que têm os estados, com relação à questão da sua segurança. E por aí vai. Né? A partir do momento que ele começar a ter sucesso e não for impedido de fazer isso, me parece que o passo seguinte é avançar sobre áreas menos óbvias, né? Aquelas em que haveria, em tese, mais dificuldade, mas aí ele já criou o precedente, né? E já conseguiu produzir um avanço prévio, e fica mais fácil dar o segundo passo. Acho que é essa a estratégia do trumpismo ali. Cláudio mencionou, Nassif, só um adendo, e que tem sido visto como um ensaio para um golpe de Estado, do ponto de vista desse ataque constitucional e ataque à atribuição de poderes americanas. Você sente cheiro de golpe aí também? Tem cheiro de golpe. Eu chamo a atenção também, esse ponto que o Couto colocou aí da invasão aí que tem semana passada foi divulgado pelo New York Times uma decisão sigilosa do Trump com o Departamento de Estado autorizando incursões em outros países sem autorização, sem negociação, sem nada, para atacar centros que ele qualifica de narcotráficos. E você vê, ele pode achar que tem narcotráfico em qualquer parte aí, porque ele não se baseia em fatos reais, né? Então, esse é um outro ponto. Ou seja, essa invasão americana, essa visão ditatorial dele está focada nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E fora dos Estados Unidos, através da parte monetária com o stablecoin, e através dessa medida aí, que pode permitir invadir aí Venezuela, Bolívia, até o Brasil, se for o caso, né? Somado a essa loucura aí de dar um prêmio aí, 25 milhões ou 50 milhões de dólares aí, para quem ajudar na prisão de um presidente de outro país, né? Ou seja, essa escalada dele tá muito rápida, está muito rápida. Ele está aproveitando o momento aí para tentar entrar em todas as áreas, mas para mim é impossível que consiga chegar até lá, sabe? A não ser que você desmanche. Os Estados Unidos, mesmo com essa maioria conservadora, é uma sociedade muito complexa para aceitar assim todas essas loucuras. O que ele está fazendo é a velha estratégia da teoria do choque, né? Aproveita quando você é eleito, faça tudo que você puder aí e depois vai negociando. Mas ele não tem limite. E, digamos, todas essas incursões dele trazem essa dúvida aí. Evidente que tem um fio condutor lá atrás, aí, que é aquele Project 25. Aí, que é 2025. Mas as atitudes dele são muito mais de um sujeito que está meio fora de prumo aí, sabe? É o Reizinho. Lembra o Reizinho? O Couto talvez lembre, aí você é muito nova para lembrar aí, que era um desenho antigo aí de um reizinho, um cara baixinho aí, que dava ordem para todo lado aí. É o próprio Reizinho, sabe? Nossa, essa aí você desenterrou, Nassif. Eu até lembro disso, mas nem lembrava mais, viu? Eu não sei por que veio agora na cabeça aí. Mas então, digamos, é uma escalada que não tem jeito. É uma sociedade muito complexa, mesmo com todos a subordinação da Suprema Corte, a subordinação da Câmara, vai chegar um momento aí que a quantidade de setores escandalizados com isso vai reagir, né? Mas o que ele pretende mesmo, se não tiver resistência, é começar a invadir aí países vizinhos e o seu quintal aí da América Latina, né? Tem a mesma questão que paira sobre a direita, a ultradireita, para ser mais precisa, brasileira, né? Entender em que limite eles são ambiciosos e perspicazes no sentido de levar isso adiante, ou se eles estão simplesmente testando as águas para ver até onde a sociedade aceita esses avanços autoritários, até onde dá para ir, que concessões dá para conseguir, e a partir daí então recuar e ter uma meia solução. Mas enquanto isso, nesses anos todos, nosso limite do que era normal, do que é aceitável, se expandiu enormemente, né? Quantas figuras que eram consideradas bizarras há poucos anos atrás estão hoje ocupando
posições de poder na política, aqui nos Estados Unidos, onde tem ultradireita avançando, isso acontece. E a gente acaba perdendo o prumo do que é aceitável e do que não é. Tem um outro assunto, para a gente encerrar o programa, não poderia deixar de comentar, diante da repercussão tremenda que esse assunto teve. Há poucos dias, um youtuber, talvez desconhecido por parte do nosso público, mas muito conhecido entre as pessoas mais jovens, um youtuber chamado Felipe, conhecido pelo apelido Felca nas redes, e publicou um longo vídeo, abrindo, e de forma muito competente, né? O vídeo é muito envolvente, as declarações dele são muito coesas, muito mordazes. Ele expôs para o Brasil um esquema que envolve, né, que a partir do incentivo que as grandes plataformas oferecem, que é monetização a qualquer custo, que é faturar dinheiro a qualquer custo a partir, né, do número de cliques e de page views que você consegue, que acaba favorecendo um esquema que coloca em risco crianças e adolescentes, né, com exploração, inclusive, sexual. Esse vídeo teve, como eu disse, dezenas de milhões de views nos últimos dias, provocou denúncias por parte da sociedade civil, da imprensa, e tem também incentivado alguns projetos no Congresso, são mais de 10 nesses poucos dias, mas ele abriu também um debate, é sobre o que eu gostaria de falar mais detidamente com vocês, que ele reabriu uma brecha para que volte-se a falar de um assunto que tenta avançar, mas não consegue, que é a regulação das redes sociais a partir do Congresso. Eu queria ouvir vocês dois a respeito. Como vocês receberam, né, o caso, como vocês avaliam essa repercussão pública, e segundo, sobre as possibilidades de algum tipo de regulação avançar, de fato, sobre o Congresso, lembrando que esse assunto é também fundamental na questão que envolve o Trump e o Brasil agora, né? Uma das coisas que ele coloca na mesa é justamente a possibilidade de discutir um afrouxamento, né, nesse movimento pela regulação das redes sociais. O Brasil, né, não aceita colocar esse assunto na mesa. Onde entra, né, o FELC, a questão dos menores nessa história? Bom, o FELC ele traz a parte mais sensível, digamos, dessa questão de regulação, que é a questão das crianças. Eu lembro lá atrás, quando surgiu o ECA, aí, né, a defesa dos menores, aí, que você tinha uma regulação firme em cima de publicidade. Até alimentos aí que não eram considerados saudáveis acabaram sendo submetidos a essa legislação. Depois se afrouxou e agora a gente tem um dado adicional aí extremamente perigoso, que é o uso da inteligência artificial. Outro dia eu estava vendo aí um conselho de um especialista para as famílias: não coloquem retrato de seus filhos em rede social. Você coloca aí toda a criançada lá e, de repente, você pode pegar a inteligência artificial e colocar aquela sua filha, seu filho, erotizando com o uso aí da inteligência artificial. O impacto foi tremendo. Eu estava vendo aí a audiência desse vídeo dele aí, a imprensa tradicional entrando. Eu acho que aí é o caminho para a consolidação realmente da regulação das redes. Hoje em dia, com todas essas histórias de adolescentes que matam colegas, que fazem atentados, tudo estimulado pelas redes sociais, não dá mais para ficar quieto aí agora. Se chegou a um ponto aí sem retorno aí, ou se faz a regulação, ou se faz a regulação. E esse vídeo dele aí dá um impulso extraordinário aí, eu acho que sem retorno, para essa questão da regulação. Não, eu concordo com o Nassif. Acho que se criou uma oportunidade muito especial para fazer finalmente avançar essa questão. Veja, nesse momento, inclusive, que a gente está sob bullying do Donald Trump, também no sentido de proteger os interesses das big techs e das responsáveis por redes sociais em particular, de qualquer tipo de regulação, deixar que isso siga sendo uma lei da selva, em que tudo é permitido. Você veja que há alguns meses, né, já faz um tempinho, começo do governo Lula ainda, quando houve um desses episódios de assassinato, né, de pessoas em escolas, né, produzido por um jovem, foi ali levado um debate à frente para tentar pensar a questão da regulação das redes, para evitar, inclusive, de uma autorregulação. Né, foram chamados representantes das redes a uma reunião
no Ministério da Justiça, e à época, a advogada do X, né, antigo Twitter, já sob direção de Elon Musk, naquele momento, disse que não ia tomar providência alguma porque isso violava os termos de uso da plataforma. Ou seja, se viola os termos de uso, ou seja, aquilo que eu próprio determino porque é do meu interesse, eu não vou fazer nada e que, né, continuem se matando pessoas em escolas por conta dos incentivos que se produzem nas redes. Essa era a lógica. Né? E a extrema-direita sempre se colocando contra qualquer tipo de regulação. Então, só que nesse caso, né, olha o que interessante, até a senadora Damares Alves se levantou em prol de algum tipo de regulação nesse caso, porque atingiu crianças, e ela gosta de ter esse discurso aí envolvendo crianças, né, pedofilia, né, ela tem uma certa obsessão por essa temática, então percebeu que aí precisava fazer alguma coisa, não podia ficar inerte. Outras lideranças da extrema-direita estão quietinhas, né? Pode ser eu que estou mal informado, mas não vi até agora Nicolas Ferreira e tantos outros virem a público, né, tratar desse assunto, defendendo sim que é preciso proteger crianças e adolescentes dessa sexualização precoce nas redes, né, por meio de algum tipo de regulação. Silêncio desse pessoal. Por outro lado, há um outro representante da extrema-direita que é aquele luminar da intelectualidade brasileira, Rodrigo Toscantino, quer dizer, Constantino, mas eu sempre me confundo com o nome dele, né? Que veio a público dizer que, na realidade, é uma artimanha, um ardil da esquerda para finalmente acabar com a liberdade de expressão e regular as redes. Sim. Usando essa história de pedofilia. Então, Constantino, né, ele vem a público aí para dizer que não pode, que tem que manter o vale tudo, né, do mesmo jeito como sempre foi. E a gente sabe que, na realidade, essa questão aí da sexualização de crianças e adolescentes é só uma ponta do problema. Não é a única dimensão do problema. É uma ponta grave, séria, muito importante e que, por meio dessa ação muito louvável, né, do Felca, ela acabou sensibilizando a opinião pública para lidar com esse tipo de questão. Então, acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Inclusive, o próprio governo tem que agir fortemente nesse caso. Né? Tem que entrar fortemente porque é difícil que se abra outra oportunidade como essa no futuro próximo. Né? Ou vai agora, quando até o Hugo Mota, né, resolveu tocar a coisa adiante, ou vai ser difícil a gente fazer esse negócio avançar. E aproveitar que já tem um projeto em curso ali, né? Que já até aprovou no Senado, está na Câmara, ficou parado lá, que é o projeto do Alessandro Vieira, né, do Espírito Santo. Então é importante aproveitar essa deixa para fazer finalmente avançar esse negócio e, inclusive, mostrar para o governo americano que aqui mandamos nós. Né? É isso, né? Eu acho que, como eu mencionei, que esse vídeo foi muito bem sucedido em trazer à tona mesmo uma discussão que acontece a olhos vistos na internet, ou seja, não é mais no universo subterrâneo, não é mais o que a gente chamava na Deep Web há anos atrás, são em redes sociais acessadas por milhões de pessoas no Brasil e que acontecem, tem, né, como protagonistas criminosos, pessoas com milhares ou muitas vezes milhões de seguidores, está aí a olhos vistos as plataformas, né, que têm tanta tecnologia embarcada, poderiam sim coibir, né, desmonetizar, desencorajar esse tipo de avanço. Não fazem porque é simplesmente lucrativo, porque a gente não tem uma regulação decisiva. Né? Talvez essa seja finalmente a janela para que um projeto de regulação, e aqui não é uma regulação feita de qualquer jeito, tem questões de direitos fundamentais envolvidas aí que precisam ser discutidas com calma, sem afogadilho, mas precisa haver uma movimentação social, as coisas não podem permanecer como estão, e eu acho que esse é um bom momento realmente. Cláudio e Nassif, eu queria agradecer vocês pela participação nessa edição do programa. Na semana que vem, Sérgio Lírio está de volta, eu encerro aqui a minha participação, mas espero ver vocês aí em breve e aguardo o desenrolar dos acontecimentos. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado, Thaís. Um abraço.